Sétimo ano, o tema da nossa aula de hoje são os protoquitistas ou protistas, ok? Os dois nomes estão corretos. Protoquitista é latim, protista é português. Eu coloquei aqui que nós vamos fazer hoje a parte 1, ou seja, esse é um tema tão grande que a gente vai dividir ele em duas aulas, tudo bem? Vamos começar para a gente não perder tempo. Então, olha só. Aqui é aquela classificação biológica que toda vez que a gente começar um novo reino, eu vou estar apresentando ela para vocês. Então, o nosso trabalho esse ano é estudar os 5 grandes reinos, ok? O primeiro grande reino, que é o reino Monera, onde estão presentes as bactérias e as arqueias, nós já trabalhamos esse ano. Já tivemos a nossa última aula, está lá no YouTube, vocês podem acessar por lá para rever. E hoje nós vamos começar o segundo reino, que é o reino protoquitista. Então, só para a gente poder dar mais uma lembrada também, vamos ver aí as características gerais do reino protoquitista. Então, o reino protista ou protoquitista é o primeiro reino que nós vamos estudar dos seres eucariontes. Sétimo ano, o que é um ser que tem células eucariontes? Que possuem o DNA. Vai, Júlia, continua. Que ele não fica solto assim, como posso dizer. Ele fica onde, Júlia? Ele fica dentro do núcleo. Maravilha, é isso. Então, os seres protistas é o primeiro reino onde o DNA está dentro do núcleo, são eucariontes. Os seres protistas podem ser uni ou multicelular. O livro de vocês aparece pluricelular. Por enquanto, a gente vai considerar que multi e pluri são a mesma coisa. Por enquanto. Mais para frente, a gente vai diferenciar essas duas coisas. E quanto à produção de alimento, eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. Bom, como a gente vai trabalhar o reino protista, vamos focar somente nele aqui. Bom, conforme nós vimos aqui, então, os protistas eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. O que é mesmo ser autótrofo e heterótrofo? Que produz o seu alimento e que não produz o seu alimento. Legal. Então, olha só, nós teremos os protistas autótrofos, estão aqui. Os protistas autótrofos, então, eles obtêm o seu alimento através da fotossíntese, ou seja, eles produzem o seu próprio alimento. Já os protistas heterótrofos, eles obtêm o seu alimento comendo coisas ali do ambiente. Pode ser comendo um outro ser vivo, pode ser comendo nutrientes que estão soltos ali, mas eles comem algo que está ali fora. Os autótrofos não, os autótrofos eles produzem o que eles vão comer. Então, existem 2 tipos de protistas, protistas autótrofos e protistas heterótrofos. Na verdade, esses protistas autótrofos e heterótrofos têm nomes. Os protistas autótrofos nós chamamos de algas. E os protistas heterótrofos nós chamamos de protozoários. Bom, estudar os protistas, como é um reino muito grande para se estudar, nós vamos separar o estudo em 2 partes. Na aula de hoje, o nosso foco de estudo vai ser as algas. Então, a nossa aula de hoje é o estudo dos protistas autótrofos. Já os protozoários, ou seja, os protistas heterótrofos, vai ficar para uma próxima aula, ok? Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Beleza, vamos continuar aqui então. Podem perceber que aqui na apresentação eu estou pondo nos slides aqui o número da página da apostila. Então você pode pegar aí a sua apostila do Mackenzie, que a página que aparecer aqui embaixo é a página que eu estou trabalhando da apostila. Então se você quiser acompanhar pela apostila e pela nossa aula aqui, você pode ficar à vontade. Então, vamos lá. Nós vamos começar então a falar sobre as algas. Algas, vamos deixar isso bem claro mesmo. Algas não são plantas, ok?
Tem muita gente que fala aí, as algas são as plantas aquáticas. Não. Plantas são seres que pertencem ao reino plante. Algas são seres que pertencem ao reino protista. Então, são dois reinos, são dois grupos diferentes, ok? E as algas, elas são seres muito diversificados. Ou seja, existem diferentes tipos de algas no ambiente. Então, nós podemos também aí dividir as algas no nosso estudo em dois tipos. Nós teremos aquelas algas que são muito pequenas, que são as chamadas microalgas. Ou seja, as microalgas são as algas microscópicas. Eu só consigo enxergar elas através de um microscópio. Então, aqui nós temos aqui várias imagens de microscópio, imagens reais, ok? Mostrando alguns exemplos aí de algas, de microalgas. Mas quando você vai na praia, por exemplo, e você vai lá nas rochas, você vê as algas crescendo ali, ou seja, existem algas que eu consigo ver, existem algas que não precisam de um microscópio, então são algas maiores. Essas algas maiores, nós vamos chamar elas de macroalgas. Então, as macroalgas são aquelas que vivem no mar, nos rios, são as algas que eu consigo enxergar. Então, olha aqui, ó, isso aqui é o fundo do mar, tá vendo? Inclusive, essa imagem aqui que vocês estão vendo, que é um tipo de alga parda, essa alga, ela cresce tanto, ela pode crescer até 1 metro de comprimento por dia. Então, faz jus chamar elas de macroalgas. Tudo bem até aqui? Professor, Pode falar, Júlia. essas macroalgas são aqueles negócios verdes que ficam nas rochas que escorrega? Isso. A gente vai falar do habitat daqui a pouco, mas quando você anda naquelas rochas, que você tem aquelas estruturas esverdeadas, tem grande chance de ser algas ali, ok? Existem grupos de plantas, especificamente as briófitas, que é um tipo de planta que também cresce em rochas. Mas se está na beira do mar, é alga, tá? Na beira do mar é alga. Essas plantas não crescem na beira do mar, então fica mais fácil a gente identificar elas, ok? Vamos continuar? Então, para falar um pouquinho agora, vamos conhecer os habitats. O que é o habitat? É onde a alga vive, ok? Onde ela vive, onde ela se alimenta, o local onde eu posso ir para encontrar essas algas. Então, as algas, elas vão ter ali diferentes habitats. E assim, cada espécie de alga vai habitar num lugar diferente. Então, por exemplo, eu tenho as algas que habitam a água salgada, ou seja, os mares e os oceanos. E o habitat salgado é o principal habitat das algas. Por que o principal? Porque a maioria das espécies de algas vivem nos oceanos. Ok? Alguém está perguntando alguma coisa ou não? Não? Então é interferência aí de alguém, do microfone. Um outro habitat são os rios. Rios, lagos, água doce. Então, quando você entra num rio, num lago, encontrar algas naquele local vai ser comum também. E nós encontramos algas em ambientes úmidos. Por exemplo, se você tem na sua casa um lugar com uma goteira, um lugar na sua casa que está sempre úmido, está sempre com água, aquele lugar costuma criar o que a gente chama popularmente de lodo, aquela coisa esverdeada que escorrega. Aquilo ali são algas que estão crescendo naquele ambiente úmido. Então, o importante é que no lugar onde a alga estiver vivendo, tenha água. Ok? No caso de ambiente úmido, tem que ser um lugar que está úmido constantemente. Secou, tem grande chance ali daquelas algas morrerem. Diferente de plantas, que plantas podem viver num lugar onde não tem água no lugar em si. É claro que ela vai pegar água lá pela raiz, mas o lado de fora não precisa ter alga, não precisa ter água. Então a gente já tem uma diferença entre as algas e as plantas, ok? Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?
Não. Não? Beleza. A aula hoje, acho que ela não vai chegar aos 40 minutos, vai ser um pouco mais curta. Então, não deixa de perguntar, ok? Pergunta, não quero que ninguém vá embora da aula de hoje com dúvida do conteúdo. Bom, se eu estou falando aqui para vocês que o principal habitat das algas é a água salgada, a gente vai dar um foco maior nesse grupo de algas que vive no mar, tá bom? Então, o que acontece? Os seres vivos que vivem no mar, ou seja, os seres vivos marinhos, eles têm uma classificação biológica que é só deles. Então, todo ser vivo, seja ele microscópico, seja ele pequeno, seja ele gigante, como uma baleia, ou seja microscópico, como uma cianobactéria, os seres marinhos, eles têm uma classificação biológica que é deles. Uma classificação do como eles vivem naquele lugar. Então, para a gente poder falar das algas marinhas, eu preciso entender essa classificação geral dos seres vivos marinhos. Bom, os seres vivos marinhos, eles são classificados em 3 grupos e 2 subgrupos. Então, olha só. O primeiro grupo dos seres marinhos é o chamado plâncton, ok? É um nome que vocês conhecem. Todo mundo que assiste Bob Esponja sabe ali que o arqui-inimigo do siriguejo é o plâncton, ok? Então, fica um exemplo aí que a gente já conhece. Então, o plâncton é qualquer ser que vive no mar e não consegue nadar contra as ondas, não consegue nadar contra a força das águas ou contra as correntes marítimas. Então, um plâncton, ele vive no mar e o caminho que ele vai percorrer no mar não depende dele. Ele não escolhe para onde ele vai. Ele vai de acordo com as correntes marítimas. Então, a definição de plâncton é todo e qualquer ser vivo do mar que não consegue nadar contra a força das águas. Por exemplo, essa foto aqui está mostrando um animal chamado krill. Krill é um dos principais alimentos dos oceanos. O maior animal de todos do planeta, que é a baleia azul, se alimenta desse ser vivo aqui, ó, desse mini camarãozinho aqui chamado krill, ok? Além do plâncton, nós teremos também o nécton. O que é o nécton? O nécton é todo e qualquer ser vivo que também vive ali suspenso na água do mar, mas que consegue nadar para onde ele quer, que consegue nadar contra a força das águas. Então nós temos ali os peixes, temos as baleias, golfinhos, temos água-viva. Então todo ser vivo marinho que consegue se movimentar contra a força das águas, ou seja, ele escolhe para onde ele quer ir, nós chamamos de nécton. E um terceiro grupo que nós temos são os bentos. O que é o bento? O bento são os seres vivos do mar que vivem presos no fundo do oceano. O fundo do oceano a gente chama de leito. Então eles vivem lá no fundo, no leito do oceano. Eles não ficam nadando sobre a água, mas eles ficam no fundo da água, ok? O nosso exemplo aqui é uma estrela do mar. Você não vê uma estrela do mar nadando no mar. As estrelas, elas ficam andando no fundo. Estrelas do mar, caranguejos, siris, ouriços, pepinos do mar e alguns tipos de algas são seres vivos bentônicos, ou melhor, são bentos, vivem no fundo do oceano. Então, sobre essas 3 classificações, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Tá tranquilo? Professor, o que se alimenta das águas das estrelas do mar? Peraí, deixa eu ver. Quem que tá falando aqui? Ó, Matheus? É, Matheus. Repete aí, Matheus, fazendo um favor. Professor, o que se alimenta das estrelas do mar? O que seriam? Não, o que se alimenta. Do que elas se alimentam? E o que A alimentação das estrelas do mar ela é muito variada, ok? Nós vamos ter estrelas do mar que se alimentam de animais mortos.
nós vamos ter estrelas do mar que se alimentam de corais, nós vamos ter estrelas do mar que se alimentam de algas. Então, o que acontece? Aqui é a parte de cima da estrela do mar. A boca dela fica na parte de baixo. Então, conforme ela vai andando, a boca dela vai raspando ali o lugar onde ela está e pegando o alimento. Então, por exemplo, se é uma estrela do mar carnívora, ela vai estar em cima da carcaça de um animal morto, raspando ali e comendo o animal. Ela tem algum predador? Tem, existem predadores de estrela do mar. Quando a gente for estudar os animais no quarto bimestre, nós vamos estudar os animais equinodérmatas, na qual as estrelas do mar fazem parte. Então, a gente vai estudar aqui estrelas do mar, ouriço, pepinos, no mesmo grupo. Aí a gente vai entender um pouquinho melhor elas. Tá bom? Uhum. Ok, mais alguma pergunta? Professor, Pode falar, Pedro. os camarões também são... Eu não estou ouvindo. Tenta falar mais próximo do microfone. Professor, os camarões são do plâncton ou do néctar? Depende. Essa espécie aqui, que é o crio, ele é um plâncton. Porque o crio ele fica suspenso na água e ele não escolhe para onde ele vai. Agora, existem algumas espécies de camarão que são néctons, porque elas escolhem para onde ela vai. Então, um mesmo tipo de ser vivo pode pertencer a dois lugares diferentes. Por exemplo, nós temos espécies de águas-vivas que são plânctons. E nós temos espécies de águas-vivas que são néctons. Então, isso vai variar de ser vivo para ser vivo, ok? Existem seres vivos, inclusive, que quando ele está no estágio larval, ou seja, quando ele é uma larva, ele é plâncton. Mas quando ele é adulto, ele vira um nécton. Então, isso vai variar muito, ok? Respondido? Sim. Maravilha. Bom, vamos continuar aqui. Então, além da classificação de plâncton, nécton e bentos, os seres marinhos ainda vai ter duas subdivisões. Quais são essas subdivisões? Eles podem ser classificados como fito. Fito é todo e qualquer ser vivo marinho que é autótrofo. Ou seja, todo e qualquer ser vivo marinho que faz fotossíntese vai ser um fito. E todo e qualquer ser vivo que não faz fotossíntese vai ser um zoo. Ok? Então, nós temos ali um exemplo de fito, uma alga, e um exemplo de zoo ali, um tubarão. Bom, mas o que isso tem a ver com o nosso estudo de algas? Bom, acontece que toda alga marinha vai ser fito, ok? Porque toda alga marinha vai fazer fotossíntese. Só que além de fazer fotossíntese, nós podemos classificar as nossas algas, por exemplo, como fitoplâncton. Então, fitoplâncton é todo e qualquer ser vivo marinho que faz fotossíntese. Na verdade, o fitoplâncton vai fazer parte ali das algas. Então, as algas unicelulares, elas vivem ali suspensas no mar como fitoplâncton. Ou seja, elas vivem ali suspensas no mar, fazem fotossíntese, mas não escolhem para onde elas vão. As algas fitoplâncton são levadas de acordo com as correntes marítimas. Só que existem as macroalgas. Então, além do fitoplâncton, existe um outro grupo de algas, que são as algas grandes, as macroalgas. Essas macroalgas, elas vivem presas no fundo do mar. Se elas vivem presas no fundo do mar, elas vão ser fitobentos. Então, os dois grupos de algas marinhas ou vão ser fitoplâncton ou vão ser fitobentos. Qual que é a diferença? As algas fitoplânctons, elas são as unicelulares que vivem soltas no mar. E as algas fitobentos são as algas que vivem no mar, mas vivem presas ali no solo. No solo do mar, é claro. No fundo dele. Ok? Alguma pergunta até aqui?
Então, beleza então. Então, deixa eu continuar aqui, que a gente já está até acabando a aula. Então, vamos conhecer um pouco as importâncias das algas para o planeta em si. Uma das maiores importâncias das algas para o planeta é a produção de oxigênio. Quando você estava lá no ensino fundamental 1, você aprendeu que as plantinhas produziam oxigênio e nós respirávamos o oxigênio daquelas plantinhas. Não foi isso que você aprendeu lá no ensino fundamental? Faz parte, é assim mesmo. Só que agora vocês vão descobrir que o oxigênio que você respira não vem das plantas. O oxigênio que você respira vem do mar. O oxigênio que você respira, ele é produzido em sua maioria pelas algas marinhas. Para você ter uma ideia de todo o oxigênio do planeta que a gente respira, do oxigênio que está no ar, 90% do oxigênio é produzido por algas. Ou seja, o oxigênio que nós precisamos, respiramos, vem dos oceanos e não das árvores. Ok? Então, quando a gente aprender novamente aí sobre a respiração, a gente já não vai falar mais do oxigênio das plantas, sim do oxigênio das algas. Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza? Então, vamos continuar aqui. Uma outra importância das algas que a gente vai ver é que as algas, elas formam a base da cadeia alimentar marinha. Vamos lembrar o que é uma cadeia alimentar, que a gente aprendeu lá no ensino fundamental? A gente aprendeu lá no sexto ano, no quinto ano também a gente aprende. O que é a cadeia alimentar? São os seres vivos servindo de alimento para outro. Então você aprendeu lá que a plantinha servia de alimento para um ratinho, que esse rato servia de alimento para uma cobra, e a cobra servia de alimento para a coruja. E aí você aprendeu, então, que a base dessa cadeia alimentar aqui são as plantas. Se eu tiro as plantas, eu tenho o rato. Se eu tiro o rato, eu não tenho a cobra. E se eu tiro a cobra, eu não tenho a coruja. Então, por exemplo, nessa cadeia alimentar, quem está sustentando toda essa cadeia ali é as plantas. Só que no mar eu não tenho plantas. No mar eu não vou ter árvores, não vou ter nenhum tipo de planta vivendo ali. Então, a base da cadeia alimentar vão ser o quê? Vão ser as algas. Então, olha só. Aqui eu estou representando as algas unicelulares. Mas pode ser as algas unicelulares, multicelulares, não tem problema. Então, olha só. A alga unicelular serve de alimento aqui para um camarãozinho. Esse camarão vai servir de alimento para outro ser, que vai servir para outro. Se eu tiro as algas do oceano, eu tiro a base da cadeia alimentar. Para você ter uma ideia, tartarugas marinhas, né, um dos animais mais lindos dos oceanos, se alimentam de algas. Então, se eu tiro as algas, eu não tenho tartaruga, por exemplo. Se eu tiro a alga é o alimento do crio. Se eu tiro a alga, não tem crio. Se eu tiro o crio, não tem baleia azul, que é o maior de todos. Então, olha a importância das algas na vida dos oceanos. Então, elas são quem sustentam toda a vida dos mares, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Não. Não? Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui nos alunos. Ok. Ok, pessoal. Agora, uma outra importância que a gente vai ver, e essa é uma importância até ruim de se falar, que as algas elas servem como indicadores ambientais. O que é um indicador ambiental? É todo e qualquer ser vivo que ele faz alguma coisa quando o ambiente muda. Então, se aquele ser vivo mudou, ele está me indicando que alguma coisa no ambiente mudou também. Então, o indicador ambiental são os seres vivos que nos indicam a qualidade daquele ambiente. E o que acontece? Existe um efeito chamado de maré vermelha. Essas imagens não são montagens, ok?
Isso aí são imagens reais. Que acontece o seguinte: quando o ser humano joga muito esgoto no oceano, esgoto não tratado no oceano, fezes, urina, sujeira orgânica de uma forma geral, um tipo específico de alga vermelha começa a se alimentar e a multiplicar de forma muito grande. Então o que acontece? Essa espécie de alga vermelha, quando eu tenho muita luz solar para ela fazer a fotossíntese, muito alimento para ela produzir o seu açúcar, ela começa a crescer e se multiplicar de modo que ela não para mais. E o que acontece? Formam-se tantas algas que a água do mar fica vermelha. Daí vem o nome maré vermelha. Olha aqui uma onda marinha, uma onda no mar, mostrando como que as algas cresceram. Aqui é uma foto aérea. E aqui é uma foto aérea mais longe, para você ter uma ideia como que essas algas podem crescer. E o que acontece? Quando elas crescem muito, elas formam uma camada em cima do mar e não deixa a luz atravessar. Como a luz não atravessa, as outras algas começam a morrer. Ela não consegue fazer fotossíntese. E aí o que acontece? Começam a morrer muitos seres vivos. Morrendo muitos seres vivos, vão crescer muitas bactérias ali no mar. Crescendo muitas bactérias, o oxigênio do mar diminui e todos os animais ali começam a morrer. Então essa imagem que você está vendo aqui de peixes mortos na praia é devido a uma maré vermelha, porque a quantidade de oxigênio ali diminuiu devido às bactérias que estavam crescendo. Então olha só como as algas podem nos indicar a qualidade da água ali. Galerinha, alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Não? Não. Bom, além da importância para a natureza, as algas elas vão ter aí uma importância para nós, seres humanos. E aqui eu vou passar uma lista geral para vocês de como os seres humanos podem usar as algas a seu favor. Então, olha só. Nós podemos usar as algas como alimento. Olha aqui, ó, o nori, que é utilizado para fazer a comida japonesa, o sushi, que a gente gosta tanto aí. Além da alimentação, nós podemos utilizar as algas como cosméticos. Existem diversas linhas aí de produtos de beleza no mercado que são feitos à base de algas. Nós podemos utilizar as algas como fertilizantes, ok? As algas têm muitos minerais que no solo é muito bom para se usar. Então existe aí uma linha de fertilizantes que são feitos à base de algas. As algas são importantes na biotecnologia, ou seja, na tecnologia para o estudo da vida. Isso daqui que vocês estão vendo, essa coisinha vermelha, é uma substância chamada agar, que é produzido para se cultivar bactérias. Então, olha só, as bactérias crescem nessa substância extraída das algas. E aí no laboratório é possível estudar as bactérias nesse produto. As algas podem ser utilizadas como combustível, e eu falo combustível para carro mesmo. Desculpa. Então isso aqui que você está vendo é uma foto real, é uma fazenda que produz algas. Então aqui são tanques e tanques e tanques que produzem algas, depois eles transformam essa alga em biocombustível. E uma última coisa é que as algas podem ser utilizadas como medicamentos. Então existem muitos remédios no mercado. É isso. Então essas são as utilidades das algas para os seres humanos, ok? Bom, então nessa aula a gente falou somente sobre as algas. Na próxima aula, no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre os protozoários. Então essa foi a parte 1, que eram as algas, e a parte 2 serão os protozoários.